Eu já falou no nome, eu sou aluno do doutorado José Francisco, ele chama José Vitor, mas é porque eu já nasci desse jeito, não sei como, viu, rapaz? Agora é doutor Zezito, né? Pois é, com esse nome eu gosto mais dele do que do meu próprio nome, né? É José Francisco, mas tudo bem, né? Então vocês estão aqui diante de uma estação meteorológica. Essa é uma estação meteorológica automática. Tem mais alguns equipamentos aqui, que depois aqui na lista está constando. Depois nós vamos dar uma olhada, né? E falar para vocês. Eu não sei se tem alguém que já conhecia uma estação meteorológica, esse de mais instrumentos. Aqui tem um tanque classe A, aqui atrás. Aqui é uma estação lisimétrica, tem uma série de lisímetros aí, que são caixas d'água, embora já coberto pela cultura aí. Lisimétrico. Lisímetros. Um instrumento só é lisímetro, mas no caso aí são 40 instrumentos, então é o que eles chamaram de estação lisimétrica. E aqui tem outros equipamentos, é pluviógrafo, que nós vamos ver depois, daqui a pouquinho, tá bom? Então vamos começar aqui pela estação meteorológica, estação automática, funciona de forma automatizada. E a finalidade dela é coletar dados referentes a um manejo de uma cultura, que são eles radiação, em alguns momentos você precisa, em outros pode não precisar, radiação solar, pluviometria, temperatura e umidade e velocidade do vento. Então aqui ela está formada por um grupo de equipamentos. Aqui está o pluviômetro, né? E ele precipita, lá é coletado nele, né? E via aquele fio ali, ele emite aqui para a estação e ela aí coleta. Daqui a pouco eu vou explicar como é o processo, como é que é feito esse processo. Ali tem o anemômetro, é aqui que é responsável. São esses dois equipamentos, aquele que está circulando e esse que está meio direcionado aqui. Ele serve para medir a direção e a velocidade do vento, tá bom? E todos eles também vêm aqui para o armazenamento. Daqui a pouco a gente diz como é que funciona. Ali em cima, não tem como chegar, nessa parte aqui desse lado tem um radiômetro, né? Radiômetro não, barômetro, que ele é responsável para medir a pressão atmosférica desse local. E essa pressão atmosférica existe um modelo chamado PEMA-Monti, que é utilizado para você calcular a evapotranspiração em determinado local e seguindo determinadas condições, né? Então é justamente por isso que existe ele aqui. Ele coleta os dados, emite para aqui para um sistema de processamento via uma equação, né, que vocês vão ver quando estiverem pagando meteorologia, e é processado aqui no Datanova. Esse aqui é um radiômetro. Ele serve para medir a radiação solar local também, né, e que pode ser extrapolado para todos esses equipamentos que eu já falei: pluviometria, velocidade do vento, barômetro, radiômetro e sensor de medir umidade e temperatura do ar. Você pode utilizar para fazer um manejo a partir do momento que você coloca na fórmula qualquer, no modelo de evapotranspiração. Aí, como nós não temos condição de instalar um a cada 10 hectares, então você tem que extrapolar aí para até 30 km quadrados, certo, para você trabalhar. Bom, voltando aqui para a questão do radiômetro. Ele serve para medir a radiação solar. A partir do momento que é emitido, ele coleta aí, faz a coleta e envia o sistema de programação. Ele pega e envia para aqui, para o Datalog, e aqui é processado e depois a gente vem e coleta. Aí temos aqui o sensor também de pressão e temperatura, né? É a mesma função desse jeito. Ele coleta a temperatura do ar, baixa, média e alta, a mais alta, né? Também da mesma forma a umidade do ar
ele envia aqui para a estação, para o Datalog. E aqui, para cada um desses, existe a equação responsável para fazer a inserção dele no modelo do tema Montijo. Vocês vão ver lá na meteorologia, não se esqueçam disso. Esse equipamento foi feito de forma artesanal, foi? Não, isso aqui é feito com origem. Tá vendo essa parte aqui? Não, aqui é Parece porque é o um- seguinte, isso aqui que você fala, né? É, a garrafinha e o cano, né? Não, é porque isso já vem tudo na estação. Essa garrafinha é o seguinte, é porque aqui tem sensores de bulbo úmido e bulbo molhado dentro desse equipamento. Aí esse sensor, para ele funcionar, ele tem que estar próximo de uma fonte de água. Então a gente utilizou a fonte de água que aí a gente tem que criar, né? Foi criado, a gente criou aqui esse recipiente. Quando a gente precisa ativar ele para medir essa temperatura de bulbo úmido e molhado, então a gente pega, coloca água nele, aí ativa ele. Aqui na programação da estação você pode fazer, ou seja, botar ele em funcionamento ou não. Quando não lhe interessa, você tira ele da programação da estação, que aí é outra coisa. E que vocês só vão ver se vocês trabalharem, forem para um mestrado e forem trabalhar exclusivamente nessa área. Aí vocês vão ter que aprender programação para entender cada um desses, explicar e descrever na hora que forem apresentados. Aí tudo bem, né? Isso aqui é uma placa solar, mas eu acho que todo mundo conhece a placa solar, né? Ela é utilizada para captar a energia solar para se em algum momento, na eventual falta de energia, ela pode substituir a energia elétrica que está vindo aqui da própria real. Então, se faltar lá, aqui ela faz a distribuição. Inclusive tem aqui uma bateria aqui dentro dessa caixa, armazena tudo enquanto, e aí quando a energia lá falta, ela começa a funcionar automaticamente. Bom, aí todos esses dados que eu falei que são disponíveis em cada sensor desse, eles vêm para aqui. E existe uma coisa aqui chamada Datalog aqui dentro. É trancado, eu não posso abrir para mostrar a vocês que não tem a chave, só o professor. Então no Datalog você vem aqui, anexa a um computador melhor, anexa o computador a esse Datalog e tem um programinha instalado no computador, você abre o programa e manda ele coletar os dados da estação. Aí ele faz essa coleta, ela envia os dados até, se eu for coletar agora, ela envia até esse momento. Porque ela tem uma programação para coleta de dados a cada 15 minutos. A cada 15 minutos você tem média, máxima e mínima temperatura, média, máxima e mínima radiação, média, máxima e mínima velocidade do vento e média, máxima e mínima chuva que ocorreu durante esses 15 minutos. E esses últimos 15 minutos. E também ela tem horário diário, mais detalhadamente especificando a cada 15 minutos. E deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu sei. Bom, esses são os parâmetros de mensuração dessa estação meteorológica, né? E aí aqui, sim, ele manda falar também sobre intensidade de chuva. Deixa eu falar logo um pouquinho para vocês aqui. Aí nós vamos... Não, rapaz, ele pede, fala pros outros. Não nada. Beleza, intensidade de chuva, eu acredito, provavelmente vocês não sabem o que é, ninguém sabe o que é intensidade, sabe? Sabe não, né? Intensidade de chuva, sabe não. Em milímetros, né? Acontece o seguinte, intensidade de chuva, em alguns momentos você vê a chuva vem, ela vem muito forte, em outro momento ela vem só a neblina, né? Leve. Então aquilo ali é o que se chama intensidade. Quando ela vem leve é de baixa intensidade. Quando ela vem muito forte, igual essas que alagam aqui, fica com essa característica. Aqui não, toda cidade grande. Então ali é uma coisa chamada alta intensidade, né? Que as estações meteorológicas também medem. Essa aqui mede a intensidade de chuva. Ela dá os resultados, você vê, por exemplo, na hora tal, de 11 às 12,
ocorreu 30 milímetros de chuva, das 12 às 13 horas, ocorreu 5 milímetros de chuva. Então a intensidade seria a chuva que ocorreu nesse intervalo de tempo. De 11 às 12, que foi a maior chuva, seria a intensidade. Aí tem que fazer uns cálculos para poder você chegar à intensidade de milímetros por segundo ou por minuto, que vocês vão ver lá em meteorologia. E também você pode calcular, isso pode ser feito por uma hora, para um dia, depende da condição que você queira. Que é como eu comentei, vocês verem mais detalhadamente quando forem com uma especialização. Que por enquanto na graduação é um excesso de coisa, graduação é muita coisa, assim como no mestrado e no doutorado também, mas você tem que saber tudo e tem que estudar e ler, de dia e de noite, de madrugada, ou melhor 24 horas que aguentar. Pronto, aqui era isso. Se tiverem alguma pergunta pode fazer aí que a gente... Qual é o nome do instrumento que mede a intensidade da chuva? É pluviômetro? Via o pluviômetro. Pelo pluviômetro você consegue. Quando você tem o pluviômetro, você tem a hora que a chuva ocorreu, então você consegue determinar essa intensidade. Nesse caso, quando você tem a estação pluviométrica para registrar. E no pluviógrafo também, que nós vamos passar para ele ali agora, você tem como ver a intensidade da chuva. Muito bem, ele vai mostrando passo a passo. Apesar de que aqui é só uma réplica, eles não funcionam mais, mas... Aí quer dizer que o pluviômetro não mede a intensidade da chuva, só a hora. Ele mede o seguinte, ele mede a chuva que ocorreu. Quando ele está ligado à estação meteorológica, nesse caso aqui. Precipitou na estação aqui, diz, choveu tanto no intervalo de 1 hora, que foi coletada ali pelo pluviômetro. Então, com base na quantidade de chuva precipitada que o pluviômetro mediu, você pode fazer esse cálculo e ver a intensidade de chuva. Ou não também, só se for para fins detalhados. Se não for, precipitou lá, você pegou os dados coletor aqui, você olhou lá, de 12 a 13 horas, choveu 30 milímetros. Essa foi a intensidade de chuva ocorrida naquele período. E ele já mostra, porque aqui tem a equação que já vai, quando ele cai aqui, tem um processador no Datalog que já processa e dá tudo, deixa esses dados prontos. Assim como a evapotranspiração também. Cai em cada um desses sensores, cai aqui dentro do processador, tem as equações, elas vão unindo e no final a última que tem é o modelo de Pema-Monti, que é responsável para calcular utilizando chuva, radiação, velocidade do vento e mede assim a evapotranspiração que ocorreu diária, a cada 15 minutos também, que aqui está programado para isso. Ô Zezinho, eu posso dar um exemplo numérico para ele, só para reforçar? Tipo assim, define que a intensidade de chuva é a precipitação ocorrida num período de tempo. Começou a chover 10 horas da noite e choveu até 11 horas da noite. Em 1 hora de chuva choveu 60 milímetros. 60 milímetros significa 60 litros por metro quadrado. Se choveu 60 milímetros de 10 da noite a 11 da noite, a intensidade de chuva foi o quê? 60 milímetros por hora. 1 hora choveu 60 milímetros. Se essa mesma chuva de 60 milímetros começou a chover 10 horas da noite e 10h25 parou de chover, a intensidade de chuva já mudou, a chuva foi mais intensa. Aqueles mesmos 60 milímetros que demorou 1 hora para chover, choveu só em 25 minutos, tá entendendo? Ela foi mais concentrada, é o temporal. E pronto. Agora vamos aqui para esses outros equipamentos.